Olá a todos, aqui quem fala é o mediador Lucas Estrela, mediador de Geografia do Polo de Natividade, e a gente está começando aqui mais uma aula de Geografia sobre a dinâmica da população mundial. É uma aula aí que é super importante para você nesse momento de vestibular. Bom, como é que a nossa aula vai estar estruturada? A gente primeiro vai revisitar alguns conceitos sobre geografia da população, mais especificamente sobre população mesmo. No segundo tópico, a gente vai falar sobre teorias demográficas, e a gente vai falar de teoria malthusiana, teoria reformista, teoria neomalthusiana e da transição demográfica. E, por fim, a gente vai falar sobre algumas problemáticas associadas, a essa questão populacional. A gente vai falar sobre o envelhecimento da população, sobre o aumento da pressão sobre o espaço e a questão também da migração e dos refugiados. Bom, qual é a diferença entre população absoluta e população relativa? População absoluta, gente, é o número total da população, né? Vamos aí dar um exemplo do Brasil. O Brasil possui 200 milhões de habitantes, portanto, essa é a população absoluta do Brasil. Quando a gente tem uma grande população absoluta, a gente geralmente diz que esse país é populoso. Já a população relativa é a população absoluta sobre a área desse país, ou a área desse território. O Brasil, por exemplo, possui uma densidade demográfica de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente diz que um país tem uma grande população relativa, esse país ele pode ser considerado povoado. Não é o caso do Brasil. 23 habitantes por quilômetro quadrado é um índice bem baixo de densidade demográfica. Por quê? Porque o Brasil tem uma população absoluta muito grande que está mal distribuída no território brasileiro. Está concentrada no litoral e está pouco distribuída no interior do país, onde existem vazios demográficos muito grandes. Bom, teorias demográficas. Vamos falar primeiro sobre a teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela foi criada pelo Thomas Malthus, que é esse cara aí que você está vendo aí na sua tela. O Thomas Malthus era um economista britânico do século XVIII. E quais eram os principais pontos da obra do Malthus? Bom, o Malthus vai dizer para a gente que o crescimento populacional é o principal motivo das mazelas socioeconômicas. Por exemplo, a fome, a pobreza, todas essas mazelas são ocasionadas pelo crescimento populacional. E o que o Malthus vai sugerir para a gente barrar esse crescimento? A sujeição moral, ou seja, a abstinência sexual. Esse vai ser a principal ferramenta que Malthus vai sugerir para que a população pare de crescer e que, consequentemente, isso vai melhorar a condição de vida nos mais diversos países ao redor do mundo. Isso vai ser contestado depois. Bom, um dos pontos principais da teoria malthusiana é a questão da distribuição de recursos e do crescimento da disponibilidade de recursos. O que Thomas Malthus vai dizer? Que a população cresce em PA, que a população cresce em PG, em progressão geométrica, e que os recursos crescem em PA, em progressão aritmética. Ou seja, a gente consegue ver aí nesse slide que tem um determinado momento em que a população, segundo Malthus, ela cresce muito mais, de forma muito mais acelerada do que os recursos que estão disponíveis no planeta para suprir essa população. E esse é um grande problema, segundo a teoria malthusiana. Ou seja, daqui a alguns anos, segundo Malthus, a gente não vai ter mais recursos para sobreviver. E que, portanto, a gente precisa frear esse crescimento populacional para que isso não aconteça. Bom, teoria reformista, ou teoria marxista, ela é originada dos pensamentos de Karl Marx, que é esse velhinho barbudo aí que você está vendo na sua tela. Marx era um filósofo, sociólogo e historiador alemão do século XIX. E quais são os principais pontos da teoria reformista? Ela vai fazer uma oposição ao malthusianismo. Por quê? Porque a teoria reformista diz que o crescimento populacional ele não é causa, ele é consequência.
E do que ele é consequência? Ele é consequência de uma distribuição desigual da renda, né? Ou seja, o que causa o crescimento populacional, na verdade, é a má distribuição, né, da renda e do capital disponível no mundo. Vamos lembrar que renda é informação, portanto, uma pessoa que tem acesso à renda tem acesso a métodos contraceptivos, a um planejamento familiar mínimo, né? Portanto, a gente consegue perceber a validade da teoria reformista aqui no Brasil, por exemplo, onde muitas pessoas não têm acesso a métodos contraceptivos e à educação sexual, né? E acabam, né, enfim, muitas mulheres acabam tendo muitos filhos, né, em uma mesma família, né? Portanto, a gente consegue perceber essa validade da teoria reformista em alguns aspectos da sociedade capitalista atualmente. Bom, um conceito super importante que Marx postulou na sua obra foi o conceito de superpopulação relativa. Que conceito é esse? Superpopulação relativa vai ser a parcela da população que, segundo Marx, deve estar desempregada num contexto de capitalismo para que haja acumulação de capital por parte da burguesia. Essa parcela da população vai ser chamada também de exército industrial de reserva. Como assim? Bom, vamos supor que eu esteja insatisfeito com o meu salário. Aí eu chego para o meu patrão e falo, olha só, amanhã eu estou saindo da empresa porque eu não estou curtindo meu salário. Esse patrão, né, esse dono de fábrica ou esse dono de uma grande empreiteira, o que ele vai me dizer? Olha, fulano, você pode se demitir, não tem problema nenhum. Até porque tem uma fila imensa lá fora querendo o mesmo trabalho que você tem. Isso basicamente é o conceito de superpopulação relativa. Ou seja, o capitalista, né, o dono dos meios de produção, para regular para baixo os salários e consequentemente ter o seu lucro no final do mês, ele vai fazer valer, né, esse contingente de pessoas que não tem emprego e que está desesperada e que aceita qualquer coisa para trabalhar. Portanto, a superpopulação relativa é um dos componentes, né, da geração de lucro, né, para o capitalista. Essa população, essa parcela da população que está desempregada vai ajudar com que o capitalismo perpetue. Bom, a gente tem aí a terceira teoria, que é a teoria neomalthusiana. E a teoria neomalthusiana é basicamente a teoria malthusiana repaginada, né? E essa teoria neomalthusiana vai surgir num contexto de boom populacional pós-Segunda Guerra Mundial. Quais são os principais pontos, né, do neomalthusianismo? O principal deles é que o crescimento populacional é a culpa dos países subdesenvolvidos. Então, os neomalthusianistas vão jogar a culpa no colo, né, lá dos países periféricos, onde as taxas de crescimento da população de fato foram mais altas no período pós-guerra. Só que, ao contrário dos malthusianistas, os neomalthusianos vão defender um controle da população através de diminuição da natalidade. E como é que essa natalidade vai ser diminuída? Através do uso de métodos contraceptivos. Né? É isso que os neomalthusianistas vão defender. O uso de métodos contraceptivos e do planejamento familiar para reduzir as taxas de natalidade. Antes da gente entrar na próxima teoria, eu queria trazer alguns indicadores demográficos que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor, né, sobre a teoria de transição demográfica, que é a nossa próxima teoria a ser vista. Bom, que indicadores são esses? Taxa de natalidade, que é o número de nascimento por 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade, que é o número de mortes por 1.000 habitantes. Tem o saldo migratório, que é o número de imigrantes, quem entrou num país, menos o número de emigrantes, quem saiu. E a gente tem o crescimento vegetativo, ou o crescimento natural, que vocês vão ouvir falar bastante. O crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O crescimento absoluto é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Ou seja, o que vai diferenciar o crescimento vegetativo do crescimento absoluto? O crescimento absoluto vai considerar o saldo migratório. E o crescimento vegetativo só vai considerar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Só isso.
Essa teoria aí, que você está vendo, através desse gráfico, o que ela vai dizer para a gente? Que o crescimento da população se dá através de 4 fases, né? A primeira fase seria uma fase de pré-transição. E essa fase de pré-transição era marcada por um baixo crescimento vegetativo, com uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. E essa fase ela vai durar até o século XVIII na maioria dos países. Todos os países do mundo já passaram por essa fase, tá? Bom, quando é que a gente vai ter o fim dessa primeira fase, né? O ponto de ruptura da fase 1? Nos países centrais, esse ponto será pós-revolução industrial, né? Quando as pessoas têm um maior acesso à comida, à vestimenta, a uma maior qualidade de vida e que vai propiciar uma queda na taxa de mortalidade. Já nos países periféricos ou subdesenvolvidos, né, essa fase pré-transição vai ter fim com a revolução médico-sanitária, né, com maior acesso a saneamento básico, a medicamentos, que vai, né, ocasionar a queda nas taxas de mortalidade e vai dar fim a essa primeira fase de pré-transição. Já a segunda fase, que é a fase de aceleração demográfica, ela é caracterizada por um alto crescimento vegetativo, né, uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade baixa. E essa fase 2 ela vai durar basicamente desde o fim do século XVIII até os anos 70, onde a gente teve um crescimento vegetativo, né, onde as taxas de crescimento vegetativo multiplicaram por 7. Ou seja, no início dessa segunda fase, a gente tinha 0,3 de crescimento vegetativo no mundo, e no fim a gente alcançou 2% de crescimento vegetativo, que é um grande índice. Bom, quando é que a gente vai ter o ponto de ruptura dessa fase 2? Né? Quando é que a gente vai ter, de fato, o início de uma desaceleração demográfica, né? Ou seja, o início da fase 3? Com o surgimento de métodos contraceptivos, né? Ou seja, esses métodos contraceptivos que começam, né, a pipocar ao redor do mundo vão ser muito utilizados pelo Estado através de políticas públicas, né, para controlar a natalidade. E isso vai ocasionar uma queda das taxas de natalidade e, consequentemente, uma queda do crescimento vegetativo. Daí a gente chega na fase 3, a fase de desaceleração demográfica, que é caracterizada por um baixo crescimento vegetativo, né? Como eu já disse anteriormente. Uma baixa taxa de natalidade e uma taxa de mortalidade também baixa. Essa terceira fase ela vai durar dos anos 70 até os dias de hoje. E quando é que ela tem o seu fim? Né? Com transformações socioculturais. Não só o surgimento do método contraceptivo é que causou, né, uma queda na taxa de natalidade. Essa taxa de natalidade ela vai cair mais ainda com a mudança da mentalidade das mulheres em relação à quantidade de filhos que elas vão ter. Né? No Brasil, eu trouxe um exemplo aí na apresentação, que no Brasil houve a redução na média de filhos por mulher de 6,2 filhos nos anos 60 para 2,5 filhos nos anos 90. Né? Então a gente consegue perceber como a mentalidade feminina mudou ao longo desses anos e que como era normal, né, as mulheres terem muitos filhos, né, no passado e que cada vez mais essa mulher está querendo ter menos filhos, né, com o passar dos anos. E isso vai causar, obviamente, uma queda nas taxas de natalidade e uma queda no crescimento vegetativo. Daí a gente chega na última fase, que é a fase de estabilização da população, quando a gente tem um crescimento vegetativo nulo ou negativo, né? Isso significa o quê? Quando a taxa de mortalidade é mais alta que a taxa de natalidade, ou seja, morre mais gente do que nasce. Essa fase ela vai ter duração principalmente nos dias de hoje, nos países da Europa Ocidental, como a gente vê aqui nesse mapa. A Lituânia, por exemplo, em 2018 teve um crescimento vegetativo de menos 1,4%. Né? Isso vai acarretar alguns problemas de ordem econômica nos países da Europa Ocidental. A gente vai ver mais para frente. Já o Brasil, né, teve um crescimento vegetativo de 0,8% em 2018. Isso coloca o Brasil
mais ou menos na metade da fase 3, né? Ou seja, o Brasil está começando uma desaceleração demográfica. Já a Angola é justamente o contrário. A Angola a gente pode colocar ela lá naquele gráfico de transição demográfica na fase 2 ainda, de crescimento demográfico mesmo. Em 2018, a Angola registrou 3,4% de crescimento vegetativo. Isso se deve, pessoal, principalmente, né, ao colonialismo, né, que durou em alguns países africanos até meados dos anos 90. Portanto, esses países africanos, né, do continente africano, que estão conquistando a sua independência, né, que conquistaram sua independência muito recentemente, ainda estão engatinhando, né, na transição demográfica e ainda estão registrando altos índices de crescimento vegetativo. Bom, agora a gente vai falar das problemáticas associadas à questão populacional no mundo, né? E a gente tem uma tendência aqui do comportamento da população, que é o envelhecimento dessa população, né? Isso é um fato. A população do mundo está envelhecendo. Isso causa certos problemas, de ordem econômica principalmente, como é o caso da redução da PIA, que é a população em idade ativa, que no Brasil, por exemplo, está caindo, né? Essa porção da população que trabalha e que contribui, né, que paga impostos, ela está diminuindo, justamente porque a população está envelhecendo. E isso, inclusive, foi pretexto para o nosso país instaurar a reforma da Previdência, que foi duramente criticada aqui no nosso país e causou inúmeros protestos lá no Chile, né? No Chile, a reforma da Previdência ela é bem antiga, né? Muito mais antiga do que a reforma da Previdência brasileira, só que no ano de 2019 causou inúmeros protestos ao redor do país, porque os manifestantes, né, acreditavam que a reforma da Previdência tinha causado uma deteriorização, né, da qualidade de vida dos mais idosos, né, e isso causou uma série de embates entre manifestantes e policiais no Chile no ano de 2019. Bom, um outro problema que a gente pode associar ao envelhecimento da população é a questão da acessibilidade nos centros urbanos, né? Ou seja, a necessidade por políticas públicas e infraestrutura nesses centros urbanos, como rampas e guias rebaixadas, cresce muito com o envelhecimento da população, né? A gente consegue observar nas grandes cidades que cada vez mais elas se tornam hostis para essa população, né? Pedras soltas nas ruas, árvores caídas que fazem com que os idosos tropecem e caiam, né? Então, os centros urbanos eles acabam necessitando de uma maior infraestrutura para receber esse maior contingente populacional idoso. Bom, um segundo aspecto que a gente pode citar, uma segunda problemática, é a questão do aumento da pressão sobre o espaço, né? A gente tem aí a extensão das áreas ecúmenas como um dos principais problemas, né? As áreas ecúmenas são as áreas habitáveis do planeta. Portanto, todos os cantos do mundo hoje são habitados, né? Hoje até os continentes mais gelados do planeta são habitados. Isso vai trazer algumas consequências, né? Como, por exemplo, a densificação populacional, né? A concentração da população nas cidades e a utilização do meio natural, né? Que vai ser pautada por uma má distribuição dos recursos entre a população desse planeta. E por fim, a gente tem a questão da migração e dos refugiados. Antes de eu entrar nesse ponto, vale a gente fazer uma pequena observação da diferença entre migrante e refugiado, né? O migrante, geralmente, ele tem intenções socioeconômicas, como melhorar sua qualidade de vida, garantir um emprego ou educação de qualidade. Já o refugiado não. O refugiado tem necessidades humanitárias, né? Ou ele está fugindo de guerra, está fugindo de perseguição política, enfim. A crise dos refugiados, a crise dos migrantes e dos refugiados, ela traz algumas consequências, né, ao redor do planeta que são observáveis nos dias de hoje. A gente vai tratar sobre duas delas. A primeira é o fortalecimento da extrema-direita nacionalista,
na Europa e nos Estados Unidos, né? Por exemplo, nas últimas eleições para presidente, na França, a gente teve um discurso muito acentuado, muito duro, muito rigoroso da candidata à presidência Marine Le Pen sobre os refugiados sírios, né, que estavam fugidos da guerra da Síria. Esse mesmo discurso foi dado também pela atual chanceler alemã, Angela Merkel, que apesar de não ser de extrema direita, também tem um discurso muito duro em relação aos refugiados na Europa e especificamente na Alemanha. Também nos Estados Unidos, a gente está vendo aí, né, a tentativa do Donald Trump de construir um muro, né, que separe os Estados Unidos do México para impedir a chegada de imigrantes mexicanos no país, né, sob o pretexto de que esses mexicanos estariam roubando os empregos americanos, né. Já uma outra consequência, né, da crise dos migrantes e dos refugiados é a xenofobia, né, a aversão ou horror aos estrangeiros, né, às pessoas que vêm de fora. E isso vai se manifestar no preconceito que essas pessoas vão né, sentir na pele todos os dias ao redor do mundo, né, que atualmente está inserido num contexto de migração, de fluxos migratórios intensos por conta das guerras que a gente tem observado na Síria, no Oriente Médio, de um modo geral. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê em uma outra oportunidade. Fiquem bem, lavem as mãos. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.